E a Assembleia Nacional da França aprovou uma proposta que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. Foram 116 votos a favor e 23 contra. O projeto avança em meio a preocupações cada vez maiores com bullying na internet e o efeito das redes na saúde mental da população mais jovem. O texto segue agora para o Senado antes de passar por uma votação final na Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente francês, Emmanuel Macron, a intenção é que a mudança seja implementada antes do novo ano letivo, que começa em setembro. E essa tendência tem se tornado comum em outros países. A gente já viu, né? Na Austrália, primeiro país a banir diversas plataformas para menores de 16 anos, a mudança entrou em vigor em dezembro. O Egito segue o mesmo caminho. O parlamento do país estuda maneiras de regular o acesso de menores de idade. Para a gente entender melhor os impactos disso na população jovem, a gente conversa agora com Andréia Schmidt, que é professora da Universidade de São Paulo e membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Psicologia. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Muito bom recebê-la nesta tarde para falar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, Daís. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre, a gente teve o exemplo da Austrália, agora a França, Egito segue aí no mesmo caminho. Antes da gente discutir, né, por que esses países estão tomando essas atitudes, vamos falar dos nossos jovens, das crianças que têm acesso às telas, né? Quais são os grandes riscos de uma proibição ou só tem vantagens em proibir? Daísa, eu acho que essa é uma questão muito importante que nós precisamos discutir no Brasil, porque eu acho que é importante a gente limitar, né, entender que essa proibição diz respeito ao acesso às redes sociais, não ao conteúdo total da internet. E por que isso é focado nas redes sociais? Porque, de fato, crianças e jovens, eles são muito vulneráveis a uma série de riscos ao frequentar essas plataformas sociais. De modo geral, a gente vai classificar os riscos em 4 tipos. Esses jovens têm riscos de conteúdo, de contato, de conduta e o que a gente chama de contrato, são os 4 Cs, né? O risco de conteúdo diz respeito ao tipo de conteúdo que eles acessam, que muitas vezes são conteúdos ligados à agressividade, a comportamento sexual inapropriado, a valores que são muito divergentes daquilo que nós consideramos como valores éticos, e também a conteúdo comercial inapropriado, né? Os riscos de contato dizem respeito a essas atividades online que esses jovens ou crianças se engajam e que são iniciados por adultos, com objetivos escusos, né? Os riscos de conduta são aqueles riscos dessas crianças ou adolescentes se engajarem num tipo de comportamento inapropriado com seus pares. E, finalmente, aquilo que a gente chama de risco comercial ou risco de contrato são aquela exposição que essas crianças e adolescentes fazem dos seus próprios dados na rede e que podem ser utilizados por pessoas mal intencionadas, tanto no que diz respeito à sua identidade, ao seu perfil, mas também com relação à forma como elas se movimentam na rede, né? Os tipos de conteúdos que elas acessam, que podem gerar dados para serem vendidos para empresas fazerem usos que não são aqueles que os pais gostariam. Então, na verdade, as redes sociais, elas trazem uma série de riscos para as crianças, principalmente, e para os adolescentes também. Além, é claro, de tudo aquilo que pode acontecer em termos de saúde mental, né? O próprio presidente Macron, quando foi falar sobre essa lei, ele falou algo que é muito importante, né? E especialmente relacionado aos adolescentes, que as redes sociais são plataformas em que esses adolescentes se comparam muito e que muitas vezes eles se engajam em comportamentos de discussão, em discursos de ódio, ou são aliciados de uma forma inapropriada por grupos, e nem sempre esses jovens têm preparo
ou senso crítico para entender os riscos aos quais eles estão realmente correndo. Então, eu acho que essa proibição ela é muito positiva e ela pode trazer uma série de benefícios que muitas vezes os próprios pais e a sociedade, de um modo geral, nem consegue avaliar a extensão desses benefícios. André, ela na verdade, assim, tem os benefícios, tem os problemas, na verdade é que ela divide muito as opiniões, não é mesmo? Assim, nós vivemos hoje num período em que tudo é internet, não é mesmo? A gente não vive sem o celular fica com a gente o tempo todo, conectados. Não corre-se o risco desses jovens começarem a tentar burlar, entrar de forma clandestina e ser ainda pior, uma proibição, talvez umas regras ou normas que evitem que eles tenham acesso a certos tipos de conteúdo? Essa é uma preocupação muito grande de vários setores da sociedade, né? Eu acho que a gente precisa ponderar isso de uma forma bem clara, né? De fato, tudo que nós fazemos hoje em dia, envolve a internet. Mas eu acho que a proibição, ela é muito focalizada nesses ambientes da internet em que esses jovens, essas crianças, vão ter contato com outras pessoas e se expor de uma forma que elas ainda não têm conhecimento de como se proteger, né? Vai haver o risco de burlar a lei? Sim. Isso aconteceu, por exemplo, na Austrália, né? Existem várias tentativas de burlar a lei. Mas eu entendo que a questão não é simplesmente proibir, mas é importante que a nossa sociedade ela discuta de uma forma muito mais aberta e muito mais clara esses riscos, né? O que nós temos visto em várias pesquisas é que, por exemplo, os pais ou responsáveis, eles nem sabem de verdade quais são os riscos aos quais os seus filhos são expostos. E porque não sabem os riscos, eles tendem a fazer uma monitoria muito pequena ou não monitorar a forma como esses jovens e essas crianças se movimentam nessas plataformas, nessas redes sociais, né? Então, eu acho que a proibição, ela é uma medida que tem como objetivo barrar uma situação para a qual a gente não tem tido competência de gerenciar. Mas, ao mesmo tempo em que essa proibição ocorre, é muito importante que a sociedade como um todo discuta esses riscos, que são riscos de fato muito graves, para que os próprios pais tenham mais condições de entendê-los e de fazer monitorias, né, de monitorar de uma forma mais efetiva esses conteúdos que os seus filhos acessam. Né? Então, eu acho que a proibição é parte, né, de uma solução de curto prazo, mas num horizonte mais amplo, o que de verdade nós precisamos é da conscientização da sociedade sobre esses riscos e de educar as pessoas para usar de forma mais crítica e mais segura essas plataformas sociais. Exatamente, porque assim, eles ficam, né, as crianças, os jovens, eles ficam conectados às vezes por horas. E é praticamente impossível os pais terem controle completo do que chega ali na mão das crianças, na mão dos jovens, porque um vídeo puxa outro e nunca se sabe. Vamos falar aqui no Brasil, né? A gente tem assim, a Austrália proibiu, a França está caminhando, o Egito segue nesse caminho, mas por enquanto aqui no Brasil a gente não fala muito sobre isso. Então, assim, hoje, quais são as suas dicas que você dá para os pais? Como fazer esse monitoramento? Como ficar de olho? Como perceber algum tipo de comportamento, de mudança de comportamento do filho, que pode ser uma influência do que ele está assistindo e recebendo ali o conteúdo do celular? Quais são as suas orientações, Andréa, por favor? A orientação das sociedades de pediatria e da Organização Mundial da Saúde, elas são muito claras em relação às crianças pequenas, né? Crianças até 2 anos de idade não deveriam ter nenhum tempo de tela, porque essa é uma fase crítica do desenvolvimento em que a criança precisa muito do contato
com os seus pais, com os seus cuidadores, com seus familiares, para que ela possa desenvolver vários marcos importantes, como a linguagem, a autorregulação e outros marcos do desenvolvimento, né? Dos 2 até os 5 anos de idade, as sociedades elas recomendam que as crianças tenham acesso a no máximo 1 hora por dia de qualquer tipo de tela, né? Ou celular, ou tablet, ou TV, mas que esse contato seja um contato de conteúdo. Então, a primeira dica que eu dou são para os pais de crianças pequenas. Reduzam ao máximo o tempo de tela das crianças e que esse tempo que elas passem nas telas seja um tempo de qualidade, ou seja, que os pais possam escolher conteúdos que sejam educativos, que sejam conteúdos que vão promover algum tipo de aprendizagem para as crianças, mas principalmente que os pais estejam junto com as crianças quando esses conteúdos estiverem sendo consumidos, né? A partir da idade escolar, dos 7 anos, as sociedades pediátricas, elas deixam um pouco mais aberto, para um pouco mais de 1 hora por dia, 2 horas, mas também é muito importante que os pais conheçam formas de limitar o acesso dos seus filhos a determinados conteúdos nas plataformas. Toda plataforma tem controles parentais e os pais precisam fazer uso disso. Mas é também muito importante que os pais façam um controle restritivo, ou seja, que determinem regras claras sobre qual é o tempo que a criança pode estar no celular. E é muito importante que os pais possam ter acesso aos conteúdos que essas crianças estão acessando. São muitos casos que nós temos conhecimento de crianças que começam a ser abordadas por adultos que se fazem passar por crianças nas redes sociais, por exemplo, em jogos, em plataformas de jogos, ou em plataformas em que existe a possibilidade de comunicação, né? Então, como é que os pais podem saber se isso está acontecendo? Quando a criança começa a querer ficar muito em alguma plataforma, ou quando ela não quer que os pais vejam aquilo que ela está fazendo nas plataformas, ou quando os pais começam a perceber que a criança muda seu comportamento. Ela parece mais assustada, ela parece mais angustiada, mais triste. Esse é um sinal muito importante para os pais, porque isso diz que essa criança possivelmente está ou tendo algum risco de contato, ou seja, ela está tendo contato com pessoas que de alguma forma a estão pressionando a fazer alguma coisa ou estão cometendo bullying contra ela. E é importante que os pais, diante desses sinais de mudança de comportamento da criança, entrem nos dispositivos e vejam o que é que as crianças têm feito nas redes. Eles podem acessar os históricos de conversa, eles podem monitorar os sites que as crianças frequentam, e isto é um dever importante dos pais para proteger os seus filhos. André, você falou aí das plataformas de jogos. Recentemente, né, a gente viu aí que tem uma plataforma, tem um jogo muito famoso que colocou algumas restrições, restringindo inclusive o chat, não é mesmo? Está colocando verificação de idade, facial. Você acha que essas medidas são válidas e são medidas para proteger ou vai além, ou não precisaria de tudo isso porque é só um jogo, ou tem riscos sérios e graves ali? Tem riscos muito sérios, especialmente porque crianças muito novas frequentam essas plataformas de jogos. Elas entram na plataforma para jogar. Elas encontram, tem muitos chats, algumas plataformas usam chat de voz, ou seja, essas crianças elas conversam, elas não precisam nem digitar, elas conversam com pessoas, e não é possível para essas crianças discernir se são crianças da sua idade ou se são crianças mais velhas. Existem vários relatos de crianças que são abordadas por adultos nessas plataformas, que fazem propostas, que prometem dinheiro para que elas
assumam determinadas condutas, e isso de fato é muito perigoso. Especialmente crianças pequenas, a gente vê crianças de 5 anos, de 6 anos frequentando essas plataformas de jogos, e uma criança nessa idade não tem discernimento para conseguir se proteger de forma adequada de determinadas propostas que podem parecer muito amistosas num primeiro momento, mas que podem se transformar ou em extorsões ou em pedidos de conteúdo sexual, que são muito perigosos para as crianças. Então, eu acho que essa é uma atitude muito, muito boa, porque, de fato, as crianças devem ser protegidas desse tipo de ambiente em que os riscos não são monitorados de forma adequada. Exatamente. Você já disse que enxerga com bons olhos essa proibição das redes sociais para menores de 16, de 15 anos, exatamente por isso, por apresentar aí uma proteção a essas crianças. Mas você acha que essa proibição pode trazer consequências, tipo sociais, educacionais, comportamentais? Você acha que essa proibição pode trazer isso num futuro próximo até? Eu acho que a gente tem tido a experiência da proibição de uso de celular nas escolas, né? Todos os professores com quem eu converso e com quem nós temos contato, eles têm dito que essa proibição dos celulares nas escolas tem melhorado muito as interações sociais dos adolescentes e das crianças, mais dos adolescentes, né? As crianças, elas em geral não usavam, não levavam muitos celulares para a escola, mas os adolescentes faziam esse uso de forma muito frequente. Mas isso propiciou que nos horários de folga, esses meninos e essas meninas conversassem entre si e se relacionassem melhor. Então, esse eu acho que já foi um impacto bastante positivo. Mas eu acho que é bem importante a gente lembrar, né? As proibições que estão sendo feitas não são de não acessar a internet, mas de se proteger as crianças dos riscos que as redes sociais trazem, né? O conteúdo que a internet traz, ele pode ser muito importante do ponto de vista pedagógico. E eu acho que isso é algo que os professores também têm compreendido, né? Usar o conteúdo da internet de forma pedagógica, para que essa criança tenha acesso, para que a criança e o adolescente tenham acesso a conteúdos que os livros não teriam condições de oferecer, isso é muito importante. E eu acho que a gente tem caminhado para um uso muito mais responsável e muito mais positivo para as crianças e adolescentes nas escolas. Então, eu penso que é importante que os pais invistam também nesse monitoramento para que em casa as crianças possam fazer esse tipo de uso mais adequado, e que vai trazer para elas mais benefícios, né? Como eu disse anteriormente, eu não teria dúvidas de que, de fato, num primeiro momento, haveria sim uma tentativa muito forte, né, das crianças de burlar as leis e a proibição, como vai acontecer também nas plataformas de jogos. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso, conversar com essas crianças e com esses adolescentes e entender melhor como eles usam essas redes sociais, né? Os adultos que têm discernimento, que já têm condições, inclusive cognitivas, de entender os riscos aos quais eles estão expostos, muitas vezes sofrem muito nesse contato, né? Apesar de a gente ter coisas muito positivas, né, nas redes sociais, elas também podem causar muito sofrimento para os adultos. E da mesma forma isso pode acontecer para as crianças. Então, enquanto a gente não tem ainda um ambiente em que a gente discuta melhor esses riscos e ensine para as crianças e para os jovens como se proteger deles, eu acho que a proibição vai trazer mais benefícios do que esses malefícios que muitos setores da sociedade falam, como você vai perder contato com várias pessoas com quem que você não vê todos os dias. Mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir, diante de uma discussão bastante séria e bastante ampla com todos os setores da sociedade, que nós possamos crescer, né? Que as crianças e os adolescentes possam crescer muito mais informados e fazendo um uso muito mais crítico e muito mais seguro dessas plataformas.
E essas plataformas, as redes sociais, como você disse, também como o presidente, né, da França disse, não tem como não comparar, né? Ainda mais jovens, crianças, essa comparação com a vida do outro acontece a todo momento. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada por todas as informações, foram muito esclarecedoras aqui no Hora News. Volte sempre. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, pode contar comigo. Obrigada, ótima tarde.